Olá, meu caro internauta, satisfação estar aqui mais uma vez com você nesse nosso segundo encontro. Eu quero vos explicar que a gente vai ficar trabalhando uma semana a aula de filosofia e na outra semana a aula de sociologia. Até mesmo porque é o nosso aluno, pela cronologia das disciplinas, menor o assunto de filosofia e o assunto de sociologia. O assunto de filosofia e o assunto de sociologia. Dessa maneira, a nossa primeira aula foi a aula do mito, a transição do mito à filosofia. Trabalharemos hoje, nesse nosso segundo encontro, a aula de introdução aos estudos sociológicos. Meu caro internauta, é interessante, em primeira mão, a gente fazer aqui uma construção histórica sobre a questão da sociologia. Se nós vamos fazer uma construção histórica, nós vamos começar a partir dos gregos. Isso mesmo, justamente, os gregos. E a gente pega Sócrates e faz uma reflexão acerca dessa transição dos pré-socráticos para o pensamento antropológico. José, mas tu não falaste que a aula ia ser uma aula de sociologia? Tu está falando dos filósofos? Sim, justamente. São os filósofos, são os pensadores que vão construir as ciências sociais. São esses pensadores que vão fazer surgir a sociologia enquanto ciência e enquanto disciplina que a gente trabalha nos nossos concursos, nos nossos vestibulares tradicionais e no Enem. É através de Sócrates que a visão do ser humano, o antropos, passa a ser o centro. E é em Platão que o homem, ele deixa de pensar em si, ele deixa de pensar no universo e passa a pensar a sociedade, e essa sociedade ser composta a partir de cada particularidade, de cada ser humano, de cada homem. Meu caro internauta, entenda que o bem de Platão é o bem comum a todos. E esse pensamento de Platão já traz aí um princípio de sociologia. Já Aristóteles, quando ele trata da política, um dos maiores pensadores do ramo antigo, ele vai trabalhar exatamente essa questão da coletividade, essa questão dos princípios democráticos, essa questão direcionada à polis. Se você evolui para a Idade Média, nós pegamos o maior de todos que tratou dessa temática, que é o Santo Agostinho, em seu livro Cidade dos Homens. Cuidado, não vá confundir, meu caro internauta, a questão daquele filme nacional, Cidade dos Homens, com a obra de Agostinho, A Cidade dos Homens. Totalmente diferente. Só que nós temos que entender que essa roupagem que ele vai fazer é algo direcionado com o mundo teológico. É algo que faz uma relação com uma metafísica teológica. Todavia, o ser humano vai vivenciar uma realidade a partir de uma noção ou de uma direção espiritual. Até aí, nós observamos que da Antiguidade até a Idade Média, por volta do século XV, o pensamento social ele é coletivizado. O que vai separar, o que vai diferenciar são as reformas protestantes. É a partir da reforma protestante que nós, enquanto indivíduos, seremos separados do todo. O corpo social e o corpo individual, eles são distanciados, eles são separados. Eles vão ser analisados de maneiras diferentes. Ora, então, você deve estar aí se interrogando. A reforma protestante? É essa reforma protestante que individualiza o pensamento enquanto indivíduo e sociedade, que diferencia isso? Sim, justamente. É a partir da reforma protestante que vem inspirada nas ideias do Renascimento, que vem ser patrocinada pelos príncipes da Europa, que vai trazer consigo uma nova ideia
para o pensamento filosófico e teológico. Até aí, nós temos as bases para os principais acontecimentos que virão. Agora, esses são os mais importantes para você entender o surgimento da sociologia enquanto ciência, que são as chamadas revoluções burguesas. São as revoluções burguesas, principalmente as duas centrais, a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa, que vão romper com alguns paradigmas, e a sociologia ela vai ter a sua visão, a sua direção para que ela nasça enquanto ciência. Vejamos. Primeiro você vai ter no século XVIII o processo de industrialização. Lá no medievo nós vivenciávamos um processo artesanal, onde tudo era feito por um só indivíduo. E ele tinha lá no máximo o seu aprendiz, que com o tempo ia tornar-se mestre. Daí nós vamos ter a transição para um projeto denominado de maquinofatura. A produção agora, ela não tem mais o indivíduo como centro, e sim as máquinas são o centro dessa produção. Meu caro internauta, com a industrialização nós não vamos ter apenas essa mudança, nós não vamos ter apenas esse foco a analisarmos. Não é apenas a saída de uma produção onde só um indivíduo trabalha. E agora nós vamos passar a trabalhar com máquinas, onde a divisão do trabalho vai acontecer. Não, gente, não é só isso. Você tem que entender que todo um contexto vai mudar. Ora, a vida na Idade Média era uma vida rural. Com o processo de industrialização, o homem ele passa a ser urbano. As grandes cidades vão surgir. A população ela vai vivenciar agora uma vida urbana. O êxodo rural vai acontecer. São princípios, para você entender isso, o cercamento. O cercamento faz com que o homem ele saia da Inglaterra rural e passe a viver nas cidades. Essas cidades, elas não só vão nascer, elas não só vão surgir, como elas vão ampliar-se, elas vão engrandecer. E esse engrandecimento vão fazer surgir gigantescos bairros. A sujeira, a imundícia, as doenças, os problemas, são várias questões que vão acontecer. Do ponto de vista trabalhista, nós vamos ter agora, sobre o olhar de Karl Marx, uma diferenciação do que aconteceu ao longo de toda a história. Nós vamos ter o surgimento de duas classes. Uma classe que detém os meios de produção, chamada de capitalistas ou burgueses, e aquela classe que vende o seu trabalho, que vende a sua força, chamado de proletariados ou assalariados. Gente, dessa forma você entende o processo de industrialização, a revolução industrial, como um foco para análise dos cientistas, dos filósofos, dos pensadores. Do outro lado, nós vamos ter a Revolução Francesa. Essa revolução que vai romper com alguns paradigmas sociais e políticos. A Revolução Francesa vai ser a superação do absolutismo. A Revolução Francesa vai ser a superação de uma classe estamental hierarquizada. A Revolução Francesa traz consigo princípios de um iluminismo que influencia toda uma idade contemporânea, que é esse período que estamos vivenciando. Ora, você tem que entender que essa Revolução Francesa vai trazer, na prática, uma grande mudança social, política e econômica. A Revolução Francesa, que principia o início de uma nova era, que a gente chama de Idade Contemporânea, nascendo em 1789, a partir daquele 14 de julho, onde a Bastilha ela é tomada, gente, ali não só é a separação da idade moderna para a idade contemporânea, não. Ali significa a ascensão da burguesia ao poder. Ali significa a ascensão de uma nova classe social ao poder. É essa burguesia que vai ditar os moldos de vida e da política desses novos tempos. Olha só, preste atenção. Veja o que nós estamos superando e veja o que está nascendo. Entenda isso, meu caro internauta. Olhe só, observem. Observem não só sobre o olhar histórico, mas sobre a análise sociológica e antropológica da coisa. Nós vamos já pontuar direitinho a importância desses movimentos,
para o surgimento da sociologia. Estou aqui apenas fazendo uma revisão histórica da coisa. Veja só, do ponto de vista político, nós vamos ter a superação do absolutismo, da centralização do rei. Vai fazer surgir agora monarquias parlamentaristas ou repúblicas democráticas nos países da Europa. O liberalismo de Adam Smith, ele é importante para o acontecimento e para o nascimento de um novo modelo político a ser gestado. O liberalismo republicano, idealizado pelo Barão de Montesquieu, da tripartição do poder, o surgimento do legislativo, executivo e judiciário, vão ser o norte de uma nova política. Seja ela presidencialista, seja ela parlamentarista ou monarquista. Mas essa divisão do poder ela tem que existir. Por quê? Ele vai defender a ideia que só o poder limita o poder. Nesse contexto, nós entendemos aí que a partir da Revolução Industrial e que a partir da Revolução Francesa nós vamos ter grandes mudanças sociais, políticas e econômicas. E é a partir dessas mudanças que alguns pensadores vão se inquietar e vão começar a analisar o que está acontecendo, que mudança é essa, porque a população está adoecendo, porque as cidades incharam, porque o rural está sendo abandonado em detrimento ao urbano, e não era assim há tanto tempo na história, desde que o mundo é mundo. É algo, gente, inusitado que acontece com a história da humanidade. Por isso, Saint-Simon vai começar a se indagar, vai começar a se preocupar, vai começar a analisar essas questões. Ele é o primeiro cara a analisar essas questões. Observem, meus caros alunos, que é a partir de Augusto Comte, que a sociologia ela vai ser tratada como ciência. Veja lá, Augusto Comte e o positivismo. O positivismo é o primeiro ramo da sociologia que vai direcioná-la como uma ciência. Isso mesmo, Augusto Comte e positivismo. Todavia, eles vão principiar a ideia de uma Europa organizada, desenvolvida, industrializada, democrática e cristã, como base para que as demais sociedades, as demais civilizações se inspirem e se espelhem para ver a evolução. Opa, a palavrinha evolução, palavra-chave para a gente continuar nossa reflexão nessa aula. É a partir da ideia de evolução de Darwin. Darwin, cientista da biologia, isso mesmo. Comte vai trazer agora para as ciências sociais. Comte vai trazer para a análise da sociedade. Isso, o darwinismo social. A ideia de que as melhores espécies é as que vão sobreviver. São as que vão sobreviver, meu caro internauta. E ele mostra uma Europa industrializada, uma Europa urbanizada, uma Europa desenvolvida, uma Europa que cresce, que enriquece, e quer que esse modelo ele seja gestado em outros países, em outros continentes. Isso vai acarretar mais na frente com o imperialismo e o neocolonialismo, gente. Da Ásia, da África, e o que os santos americanos vão fazer na América, defendidos pela doutrina Monroe. A América para os americanos, mas eles vão vivenciar esse imperialismo na América. Certo? Ainda mais mostrando a Big Stick, a política do grande porrete, dizendo: ó, europeus, não venham para cá, se vier, apanha. Se vier, apanha. Desse modo, você tem aí esse pensamento baseado no darwinismo, de cultura superior, de análise superior. Aí é um grande erro da sociologia. A sociologia, ela comete esses equívocos iniciais. Mas o que é que a gente deve dar de bônus à conta? É que ele vai cientificizar a sociologia. Ele vai fazer a análise do caso. Ele vai, aos poucos, mostrando como uma ciência tem que surgir. E a sociologia surge dessa maneira. Com Comte. É ele que dá esse direcionamento. Porém, equivocado. Baseado no darwinismo.
esse darwinismo batizado de darwinismo social. Até aí, tudo muito tranquilo. Até aí, tudo muito caro. Espero que você esteja entendendo esse contexto histórico e sociológico que fiz aqui para você. São bases para o surgimento da sociologia enquanto ciência. Gente, preste atenção. Meu caro internauta, se ligue agora no que a gente vai refletir. A sociologia, ela vai se efetivar. E algumas figuras são centrais para nortear o nosso pensamento introdutório à sociologia. São figuras que eu vou aqui tratar de um jeito básico, padrão hoje, e que trabalharemos aula a aula o pensamento de cada um deles. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. São os três grandes pensadores que vão dar ideias e caminhos distintos à sociologia, que serão tratados, cada um aqui, em uma aula exclusiva, em um debate direcionado sobre cada um deles, a partir das semanas vindouras do mês de março e abril. Todavia, você tem que entender que eu preciso resgatar algumas ideias de cada um deles aqui, para que essa aula ela seja melhor compreendida por cada um de vocês, que estão nos vendo aí, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, ou na sua TV, em sua casa. Veja só, Durkheim. Durkheim, ele pega o ensejo das instituições enquanto gestoras de uma sociedade ou de fatos sociais a partir das instituições. E são três as principais instituições: família, escola e igreja. São três as principais instituições que são as orientadoras, as doutrinadoras, como que você queira chamar. São essas instituições que vão nortear a nossa vida. E o indivíduo, ele é produto dessas instituições. Veja só, isso mesmo. O indivíduo, ele é produto das instituições. Isso. Opa, peraí. Então, pela análise positivista da coisa, eu posso dizer que o indivíduo é produto do meio? Isso. Em resumo, em suma, sim. O indivíduo é produto do meio para Durkheim. Por quê? Vamos lá, alguns exemplos claros, básicos e simples. Você que está aí ouvindo, assistindo essa nossa aula, essa nossa videoaula, você deve estar aí se preparando para alguns vestibulares mais difíceis do Brasil. Alguns vestibulares, inclusive os mais concorridos de direito, medicina ou engenharia. Sim, às vezes você não entende, às vezes você não percebe porque esse vício, porque esse sonho, esse desejo da medicina, das engenharias do direito. A nossa sociedade, ela incutiu que o indivíduo, para ter uma estabilidade financeira, ela tem que buscar esses cursos. A nossa família, ela ensina que desde novo você tem que ser médico, você tem que ser doutor, você tem que ser doutora. E você nasce com aquilo. Você diz, pode até dizer que não foi o seu pai ou sua mãe que lhe orientou a fazer medicina. Mas desde pequenininho você brinca de ser médico com os seus amigos e com as suas amigas. Aquilo já está internalizado em você. Aquilo ali é interno, aquilo ali já é a priori. Certo? Veja só um detalhe. Que loucura é essa que a gente está vivenciando? Às vezes o indivíduo, ele tem uma namorada e o seu pai ou sua mãe não querem. E aquele namoro acaba não dando certo. Incrível, ninguém sabe por quê. Às vezes você acha que está fazendo uma coisa certa, mas a igreja diz que é pecado. A igreja diz que aquilo é um erro e você vai para a missa todo domingo e começa a canalizar aquilo e começa a dizer que é errado e para de fazer. E na escola, uma questão que eu sempre gosto de tratar com meus caros alunos, com os meus melhores alunos, com os alunos da minha vida, é que você está na escola, tem um amigo que a opção sexual dele é diferente da vivência doutrinal histórica, homem casar com mulher, mulher casar com homem, homem namorar com mulher, mulher namorar com homem, e aquela menina gosta de outra menina, e aquele menino gosta de outro menino.
Mas às vezes o coordenador, a coordenadora, o diretor, a diretora, ele convida para saber em uma reunião se você não está equivocado, o que é que está lhe faltando, que não é assim, que na Bíblia se diz que homem nasceu para a mulher e a mulher para o homem. Então são orientações acabadas. E quem não vivencia essas orientações familiares da igreja e da escola está à margem dessa sociedade. Começa a ser olhado por outro ângulo, por um viés equivocado, esquecendo a essência humana. Todavia, se vocês observarem com clareza, a família, a escola e a igreja são as instituições que nos doutrinam, são as instituições que nos guiam na sua escolha, no seu dia a dia. Quem foi que disse que todo ser humano tem que casar? Foi você que escolheu casar-se ou é um padrão que já existe? Quem foi que disse onde é que está escrito que as pessoas têm que se relacionar homem com mulher, mulher com homem? Isso é um padrão que a sociedade criou. José, tu está fazendo aqui apologia à diversidade social e sexual? De forma alguma. Eu estou aqui falando de um pensamento sociológico e criticando esse pensamento durkheimiano. Todavia, é um pensamento que, se você, no passo a passo, analisar, não está errado. Que nós somos produtos, sim, dessas instituições. Agora, o Weber, Max Weber, ele chega com um pensamento diferenciado. Ele vem dizer que o indivíduo é quem é construtor da sociedade. Veja só. Ele dá um exemplo muito claro para você entender. Vai chover, você está na rua, várias pessoas estão na rua, e o indivíduo, quando começa a chover, ele abre a sombrinha ou o guarda-chuva. Ele abriu pela necessidade dele. Alguém pode estar com guarda-chuva e não abrir e querer se molhar. É o desejo de cada um que constrói o corpo social, que gera a unidade social. Todavia, é o individual em detrimento ao coletivo. Altamente distinto do pensamento de Durkheim. Revisa o Durkheim. Durkheim vai dizer que nós somos produtos do meio. Nós somos produto das três principais instituições da humanidade: igreja, família e escola. Weber diz, não, nós somos livres para construir esse corpo social e coletivo. E Karl Marx vem com um pensamento diverso, sob um olhar da economia, dizer que a sociedade é produto da organização do trabalho. Nós somos produtos e somos gestados por uma organização trabalhista. Como assim? Ora, nós somos produtos de uma sociedade hoje contemporânea e burguesa, onde temos trabalhadores de um lado, capitalistas do outro. E que o centro da nossa vida, enquanto sociedade, está pautado nisso. Ou trabalhar para ter o salário e viver, ou lucrar para viver e luxar. Dessa maneira, você tem, sobre um olhar da sociologia, três pensadores distintos que vão nortear o surgimento de várias matrizes da sociologia. Dessa forma, essa ciência linda, a ciência do dia a dia, a ciência que trata de cada questão epistêmica e particular, vai tornar-se a ciência do engrandecimento social, político e antropológico. Gente, é muito gostoso estudar sociologia. É muito gostoso ler sociologia. Não deixem de pegar livros de sociologia, textos de jornais, artigos. Não deixem de pegar o seu TD no nosso site Humanas em Foco para resolver as questões e alguns comentários desse professor aqui que vos fala. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro de sociologia. Um forte abraço e até a vitória. Audio Jungle.
Saudações, meu caro internauta. Aqui estamos em mais um encontro, em mais uma videoaula online. E é uma satisfação estar aqui. Eu, o professor José Lacerda, da disciplina de Sociologia. Nessa aula de hoje, iremos trabalhar o pensamento de Émile Durkheim. Todavia, para tratarmos da questão do pensamento de Émile Durkheim, vamos retroceder um pouquinho ao pensamento positivista de Augusto Comte. Pois é em Comte, a partir do seu manual de filosofia positiva, escrito no ano de 1842, que a sociologia ela passará a ser tratada como uma ciência. Veja só, na aula de sociologia, já apresentada aqui por nós, a você, meu caro internauta, nós falamos da questão da evolução das ciências sociais a partir de uma análise darwinista, do darwinismo social. Entendendo melhor essa questão, nós vamos abordar aqui uma reflexão a partir de conhecimentos filosóficos que Augusto Comte vai tratar. É uma superação de ordem teológica, metafísica, para chegarmos a uma teleológica. Compreenda, teleológica. Então, fazendo uma construção desses pensamentos, nós vamos entender como se dá a evolução da análise sociológica ao longo dos tempos. Se nós tínhamos como base um pensamento teológico, existia uma ideia de que as divindades superiores, elas nos guiavam e guiavam toda a sociedade a partir de uma ordem religiosa, a partir de uma metafísica religiosa que denominamos de teológica. Uma ciência que se dá na teologia, onde Deus é o centro. Theos é Deus, um Theos cristão, um Theos medieval, deixando um pouquinho de lado o Theos grego, ok? Prestemos atenção. Nós vamos superar essa questão teológica e vamos vivenciar um momento chamado de metafísico. É a partir dessa compreensão de ordem metafísica que nós vamos ter um labor intelectual, inteligível, um labor subjetivado. Um exemplo clássico que a gente pode aqui tratar, que tem relação com a nossa temática, podemos citar aqui, da Revolução Francesa, que são as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Percebam que são ideias de ordem subjetiva, são ideias de sonhos românticos, que estão sendo superados a partir de uma nova ordem, de uma ordem teleológica. Repito, de uma ordem teleológica. E o que seria essa ordem teleológica? Preste bem atenção agora nisso, meu caro internauta. Perceba que essa ordem teleológica é algo que Comte vai entender que o nosso mundo já caminha com projeções, com sonhos que chegará a uma possível evolução. Há uma ordem substancial que nós vamos traçar e que essa sociedade ela dará a partir de passos largos a um caminho evolutivo e esse caminho será um caminho de grandeza. Compreenda aí que nós vamos ter, a partir dessa ordem teleológica, uma ideia de cientificação das ciências sociais a partir de Augusto Comte. José, mas a aula não é sobre Durkheim? Sim, meu caro internauta. Sim, essa aula é sobre Durkheim. Todavia, precisamos dar essa base ao pensamento sociológico positivista para entendermos que a base do pensamento durkheimiano está instaurado a partir das ideias de Comte. Então, traçaremos agora o pensamento de Émile Durkheim a partir dessas bases positivistas. Veja só,
Durkheim, ele vai dizer e vai defender a tese de que a base da ciência social, a base da sociologia, está nos fatos sociais. Vou repetir. A base da sociologia se dá a partir da análise dos fatos sociais. São os fatos sociais que nos faz entender, que nos faz compreender como a sociologia se efetiva como uma ciência. E essa ciência de ordem natural. Veja só, não é uma ciência abstrata, não é uma ciência metafísica, é uma ciência que se aproxima com as ciências naturais. Os fatos sociais não são nada isolados. Os fatos sociais são problemas que existem e há uma fundamentação lógica. Perceba essa classificação. Fundamentação lógica. A lógica se aproxima de uma realidade social enquanto positiva e científica. E é a partir desse emaranhado aqui apresentado a você que nós vamos entender que para Durkheim existem 3 estilos, 3 tipos de fatos sociais. São 3 os fatos sociais: o coercitivo, o geral e o exterior. Veja só, irei comentar um a um, ponto a ponto, com clareza, dando exemplos. O fato social exterior ou externo é aquele fato cujo indivíduo, cujo nós apreendemos desde o nosso nascimento. São as execuções do nosso dia a dia, onde nós já estamos vivenciando algo que é inerente à nossa vivência. É aquilo que já está interno. É aquela prática que a sociedade ela insere em nós enquanto indivíduo, desde a nossa infância, passando pela juventude, a fase adulta até a idosa. Existem padrões, existem padronizações da nossa infância, da nossa fase jovem, da nossa fase adulta e da nossa fase idosa. A gente pode até compreender que a criança ela tem essências afetivas e sociais. São padronizadas de acordo com as sociedades. O jovem ele executa as ações que são repetidas por todos os outros jovens. A questão da sexualidade é um exemplo. É um período em que a nossa sexualidade começa a ser aflorada. É um período da juventude em que nós temos reações sexuais diferentes da nossa infância e diferentes da fase adulta. Não há uma padronização, não há um controle, não há um meio termo. Você sempre peca por um excesso ou você peca por esconder, por encobrir a sua sexualidade. Ok? Então, esse exemplo deixa claro que essa visão nos torna indivíduos que somos comandados por fatos externos. Na fase adulta existe um padrão em nossa sociedade. Por exemplo, o casamento. É algo que nossa sociedade clama. É algo que nossa sociedade executa. É algo que nossa sociedade imprimiu sobre nós, indivíduos. O casamento. Temos que casar. Até uma certa idade nós temos que casar. Você imagina um jovem numa cidade pequena de no máximo 20 mil habitantes. A essência da vida é casar, ter filhos, amadurecer ali, constituir propriedades, para assim ter uma vida tranquila. A fase idosa, existe também um padrão. Existe um padrão na fase do idoso. Ele não faz todas as atividades. O trabalho ele diminui. Ele fica mais em casa, ele tem que descansar. Hoje existe um padrão de que todo idoso tem que se medicar. Certo? Então, compreenda a partir disso aí. Existem também os fatos coercitivos. Isso mesmo, fatos coercitivos. É o segundo exemplo de fatos sociais em Emile Durkheim. Um exemplo básico são as leis. São as leis que nos coagem a agirmos a partir de um padrão, a partir de uma ideia geral.
uma ideia geral que nos é imposta. E essa ideia geral que nos é imposta, ela é padronizada, ela é coletivizada, ela é criada, na maioria das vezes, pelo Estado. Observe, meu caro internauta, que essas leis, elas nos dão uma coerção e acaba nos tornando coerente em um todo com a sociedade, para não agirmos diferentes um do outro. Todavia, a partir dessas leis, nós temos que perceber que são fatos externos a nós, porque o Estado imprime essas leis para que todos nós venhamos praticá-las igualmente. Um exemplo claro é a questão de que você não pode andar nu. Tem gente que gosta, existem pessoas que gostam, por isso que existe hoje praia naturalista. Mas há uma exceção regulamentada para que isso exista, porque senão você está agindo contra o pudor, está atentando contra o pudor, então você está fugindo das normas legais, você está errando, agindo contra a lei. Então eu falei aí do fato coercitivo e exterior. Agora eu vou falar do fato geral ou de generalidade. Perceba que o fato de generalidade é um fato que você tem que se organizar para executá-lo. Porque senão você não vai estar de acordo com a classe social ou com o grupo social em que você vive, em que você convive. Para você ser um funkeiro, você tem que usar roupas como um funkeiro. Para você ser um hippie, você tem que ser um cara que pratica um estilo hippie. Veja só, até mesmo para você ser um executivo, você se padroniza com a camisa social, com o terno, com a gravata, com o sapato social, extremamente alinhado. E para cada um desses padrões, o indivíduo ele tem que estar comungando com ideias, com ideologias, com comportamentos, para assim ele estar alinhado a cada perfil aí apresentado. Ok? Vamos continuar agora falando de dois pontos importantes em Durkheim, que são os tipos de solidariedades. São dois: a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. Falar da solidariedade mecânica é entender que é algo que existiu até os fins da Idade Média, até mesmo a chegada da industrialização. É na solidariedade mecânica que o indivíduo ele vivencia, ele pratica o trabalho. Olha só, essa palavra trabalho é importante no entendimento da sociologia, enquanto ciência. É a partir do trabalho que o indivíduo se torna um ser mecânico, mecanizado, onde ele faz tudo na produção, todas as partes. Eu já falei aqui na aula anterior disso. O exemplo se dá a partir do momento em que o indivíduo ele chega a falecer. E ao falecer, esse indivíduo é substituído por outro indivíduo que automaticamente passa a fazer tudo que aquele cara fazia, pois já existia uma mão de obra reserva para aquilo. Já a solidariedade orgânica é diferenciada. A solidariedade orgânica, ela tem sua divisão, suas subdivisões. Veja só que essa subdivisão é efetivada, é organizada a partir de uma sociedade industrial, a partir do desenvolvimento da sociedade industrial capitalista. Mais uma vez vos lembro o que é antes da Revolução Industrial e o que é depois da Revolução Industrial. A ideia de mecanicidade da sociedade antes da Revolução Industrial e a ideia de um organograma, de uma ordem, de uma organização, de uma separação, de uma divisão a partir da Revolução Industrial. Pois cada indivíduo passa a ter sua importância. E essa importância individual constitui o todo. Ok? Tudo bem? Agora nós vamos falar de uma parte interessante. Interessante para quem gosta de ler, interessante para quem sonha em fazer psicologia ou fazer medicina e trabalhar especialmente em psiquiatria. A questão do suicídio.
É um tema relevante e é um tema extremamente importante e debatido, analisado por Emile Durkheim. Vejamos agora os 3 pontos, os 3 exemplos, as 3 divisões dos tipos de suicídios tratados pelo nosso autor, Emile Durkheim. O egótico, o anômico e o altruísta. Vamos aqui falar um pouquinho de cada um, começando pela questão do suicídio egótico. Veja só, egótico vem do termo ego, de egocentrismo. É aquele suicídio em que o sujeito, ele imagina que ele é importante e somente importante para ele. Onde a morte dele, ela não vai fazer ou não vai gerar nenhuma alteração no corpo social. O indivíduo, ele pensa somente em si. A partir disso, ele vai tirar a sua própria vida. Ok? O suicídio altruísta é aquele suicídio onde o indivíduo sabe, tem a certeza que corre um risco de morte e mesmo assim ele adentra no risco, ele vivencia aquele risco e acaba falecendo. Um exemplo claro para você entender o suicídio altruísta, que às vezes é confundido com o suicídio erótico, é aquele suicídio do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, onde os bombeiros, os caras que trabalham no corpo dos bombeiros, eles sabem o risco que correm de morrer ao subir naquele edifício. Ele já vai sabendo que vai morrer, inclusive. E acaba mesmo assim, abdicando de si para um conjunto coletivo da ação. Então ele sabe que vai morrer. E acabaram morrendo milhares de bombeiros naquele incidente. Ok? Por fim, o último exemplo de suicídio é o suicídio anômico. Esse suicídio se dá a partir de um caos, de problemas gerais em uma sociedade, e tais problemas influenciam diretamente esse indivíduo e ele acaba se matando. Podemos exemplificar na prática o suicídio anômico a partir de uma crise geral econômica e financeira. Cuidado, cuidado, não estamos aqui falando de crise no Brasil. Não vem ao caso agora. Essa crise que já era tão esperada e agora estamos vivenciando. Não é bem assim, mas pode chegar a isso, certo? Por quê? O indivíduo, a partir do momento que ele percebe que tem um padrão de vida e esse padrão, ele não pode ser vivido, ele não pode ser vivenciado, ele não pode ser mais efetivado, esse cara, ele vai começar a se angustiar. Ele não vai conseguir pagar mais as contas, ele não vai conseguir ter os mesmos carros, não vai dar a vida que deu e dava aos seus filhos. Então, a consequência final desse indivíduo é se matar. Como diz o professor Washington, um professor que muito me inspirou a ser mestre, a ser professor, ele diz, vai matar a si mesmo e a si próprio com as próprias mãos. A partir de uma crise externa ao indivíduo que acaba tornando uma vida dificultosa e esse cara acaba se matando. Beleza? Então assim, meu caro internauta, você compreende o pensamento durkheimiano a partir de 3 nortes centrais. Vou repetir, 3 nortes centrais. Os fatos sociais, que se dão a partir da exterioridade, que se dão a partir de uma generalidade, que se dão a partir de leis impostas. O segundo momento é essa sociedade dividida em 2 pontos, baseado na evolução do trabalho. A sociedade orgânica e a sociedade mecânica. E por fim, o suicídio como tema central para a análise durkheimiana. Uma análise que se dá a partir de fatos sociais e de uma cientificação da coisa social. Não esqueçam, não confundam. Fatos sociais é o que é mais importante para Durkheim, em detrimento à sociedade. Não tem a sociedade como a essência dos estudos do Durkheim, e sim os fatos sociais. E aqui encerramos mais uma videoaula com toda a satisfação e eu vos deixo um abraço e até a vitória. Audio Jungle.
Olá, meus queridos alunos internautas, é uma satisfação estar aqui mais uma vez nesse novo encontro, nessa nova aula de Sociologia. Hoje trataremos do último pensador tradicional da Sociologia, o alemão Max Weber. E para iniciarmos essa nossa videoaula, eu já vou vos lembrando de uma construção histórica da sociologia que trabalhamos aqui nessas nossas primeiras videoaulas. Nós trabalhamos já aqui a questão do positivismo, já falamos de Augusto Comte, do darwinismo social. Nós trabalhamos aqui Emile Durkheim, que vai beber nesse pensamento sociológico de Augusto Comte. Ele, enquanto positivista, vai defender a ideia de que nós, seres humanos, somos produtos das três instituições fundamentais para a construção de um indivíduo enquanto um ser social: a igreja, a família e a escola. Depois perpassamos e superamos esse pensamento com Karl Marx, tratando da ideia de uma sociedade pautada numa luta de classes, onde o trabalho é o direcionamento e é essencial para o entendimento da coisa. Hoje nós vamos falar de Max Weber, alemão, nascido no século XIX, no ano de 1864. Por que eu estou pontuando a nacionalidade desse pensador, desse sociólogo, Max Weber? Porque nós vamos ter agora uma separação do pensamento sociológico. Nós vamos ter, em primeiro lugar, o pensamento sociológico de uma corrente francesa. Posteriormente, nós vamos ter, com a chegada de Max Weber, um pensamento agora de uma sociologia alemã, de um pensamento sociológico alemão. Porque é importante distinguir a sociologia francesa da sociologia alemã. Muito simples de entender. Meu caro internauta, é a partir da sociologia alemã, é a partir de Weber, que nós vamos ter uma humanização da sociologia. Nós deixamos de lado a cientificação do darwinismo social, uma tentativa de gerar dados, uma tentativa de otimizar, uma tentativa de tornar coerente ou transformar em uma ciência a sociologia. Agora não, nós vamos ter o aparecimento de uma ciência social humana. Eis aí a questão, nós vamos ter a humanização da sociologia, um pensamento organizado e voltado para o ser humano enquanto centro. Veja só, para iniciarmos o pensamento de Max Weber, nós temos que apresentar a sociedade como um teatro social. Olhe bem aqui, a sociedade como um teatro social. E nessa sociedade como um teatro social, nós, indivíduos, somos os atores sociais. Veja só, não estou tratando aqui de nenhuma fábula. Eu estou mostrando aqui a vocês como Max Weber analisa a sociedade. Uma sociedade que é um teatro social, que é uma construção a partir de indivíduos, de personagens, que precisa de um ator para essa sociedade se movimentar. Esse ator, enquanto eu, líder da minha psique, chefe do meu raciocínio, construtor das minhas ideias, eu sou aí um protagonista, que preciso de coadjuvantes para a construção de um todo. Isso mesmo. Então, eu, enquanto componente de um teatro social, eu sou um ator. E na minha história, eu sou um ator protagonista. Porém, eu preciso de coadjuvantes na minha construção. Tudo bem?
Tudo bem? Vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse ator social e seu papel, porque ele tem duas funções essenciais. Ele tem um papel social. Veja só aqui, ele tem duas características. Ele tem um papel social e ele tem um status social. Certo? Um papel social e um status social. Qual o papel social de cada indivíduo nessa sociedade? Cada indivíduo ele tem funções, ele tem construções, ele tem ações. E essas ações, elas emanam de um indivíduo que sente, de um indivíduo que pensa, de um indivíduo que quer fazer a sua própria construção. E esse cara que tem todas essas características, ele pode possuir um status social. Já esse status social, ele requer uma reflexão acerca do que o indivíduo é. E está relacionado um pouquinho ao poder que ele tem. Tudo bem? Então, só lembrando, o indivíduo, enquanto ator social, ele tem duas características. Ele tem a característica de ser um ator social e ter um papel social e, ao mesmo tempo, ele tem que possuir um status social. Ok? Então, você observa aí a primeira reflexão acerca da construção da sociologia weberiana, correto? A sociologia de Weber, ela é construída a partir de uma humanização. E essa humanização, ela é dotada de sentido. Veja bem aqui. A humanização weberiana, ela é dotada de sentido. Há um sentido, há uma construção, há uma efetivação epistêmica a partir de desejos, a partir de anseios. Agora nós vamos falar das tipologias sociais. As tipologias de ação social e as tipologias de dominação. Primeiro momento, nós vamos falar das tipologias de ação social. E para falarmos dessa tipologia, que são 4, e iremos passar cada um aqui a cada instante, nós iremos trabalhar a partir de reflexões práticas, a partir de exemplos do nosso dia a dia. Veja só, para tratarmos da tipologia tradicional, veja só, a primeira tipologia de ação social, a tipologia tradicional, nós temos que lembrar de um momento na nossa história que ela se repete a cada ano. A questão de trocar presentes no Natal. O Natal é uma data que se repete a cada ano, que comemoramos a cada ano. E temos ali características tradicionais que se repetem. Todavia, essas características têm o indivíduo como centro. E os objetos ou as ações ao seu redor os remetem ao indivíduo. E não essas ações, elas impõem ao indivíduo. De forma alguma. Weber explica isso claramente. Ele mostra que o indivíduo que vai para um jantar na noite de Natal, ele é quem está recebendo aquele jantar. Não é o jantar que está dominando ele. O jantar é feito para o indivíduo ou para um conjunto de indivíduos. A troca de presente, quem ganha o presente é o indivíduo. Quem sente o prazer, quem fica feliz, quem torna-se satisfeito, ali é o indivíduo. Então, para falar de ação tradicional, é importante lembrarmos desse exemplo do Natal. Nós vamos falar do segundo ponto, da segunda característica, que é a ação afetiva. E eu gosto de dar um exemplo sobre a questão afetiva, falando do futebol e das torcidas de futebol. Existem várias pesquisas de mestrado e de doutorado na sociologia que tratam dessa questão das torcidas organizadas. O amor, o afeto que essas torcidas têm para com o time de futebol, para com a própria torcida. Essas torcidas organizadas que existem em todo o Brasil, de Juazeiro a Fortaleza, a Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, essas torcidas, elas têm um amor próprio, elas têm um amor à própria torcida e têm um amor ao clube, mas elas esquecem de algo muito maior, que é o sentimento e o carinho entre os pares, entre os atores sociais. E a partir de uma construção afetiva, de amor e de apego, você não olha mais para o outro,
você olha para si e nesse olhar para si você só quer ver a vitória da sua equipe, como se só tivesse uma equipe que tivesse que vencer, você só quer a sua felicidade e desrespeita a felicidade do outro. A partir disso é construído uma relação de intrigas, de ódio entre essas torcidas, que a cada domingo elas se degladeiam ao longo de nossas grandes cidades e capitais. É um problema porque você pensa em si, só na sua felicidade, só no seu sentimento e esquece do outro. E esquece que o futebol são 2 times com 11 jogadores de um lado e do outro, mas apenas um irá vencer. Ou, no máximo, vai ter um empatezinho aí, para os 2 saírem chateados, né? Porque com empate ninguém sai feliz. Tudo bem? Então aqui eu falei e encerro a nossa segunda característica, a característica de ação afetiva. Tudo bem? Agora nós vamos falar da terceira característica, a característica que fala da relação de valores. A relação de valores está ligada justamente àquele seu jeito próprio de ser, aquele respeito que você tem consigo mesmo, aquele respeito que você tem com sua família, com seus amigos, com seu esposo, com a sua namorada, com o seu colégio, certo? Essa relação de valores é o que nos torna uma pessoa ética, justa, organizada. É uma pessoa que tem trâmites internos de uma reflexão de justeza interior. Então é algo que sai de mim, não é algo que é imposto para mim. O meu comportamento numa sala de aula, o meu comportamento na minha casa, ele depende daquilo que eu fui educado. Todavia, eu só estou agindo desse jeito porque eu quero. Eu posso achar aqui, eu posso pensar que o meu comportamento, que o meu jeito de sentar numa sala de aula não vai ferir ninguém, não vai denigrir a imagem de ninguém. Eu sair da fila não vai afetar nada. Todavia, há uma sistemática em que você tem que, através do positivismo, sentar em filinhas, na sala de aula, respeitar o professor e ter uma postura na hora de sentar-se. Não estou aqui querendo levar os nossos alunos ou pregar um falso moralismo, dizendo que você entortar a cadeira, ficar com uma perna do lado, isso vai gerar algum problema, isso vai gerar um mal-estar. Não vai. Todavia, o seu jeito de refletir, de entender, de ser justo consigo mesmo, e essa sua justeza, ela vai refletir na sociedade, é muito importante para a gente entender essa nossa característica de ação social. Certo? Esse terceiro ponto. Agora nós vamos falar da quarta e última característica de tipologia de ação social. A ação social que gera um fim. Que relação social é essa que gera um fim? É aquela relação social entre trabalhadores e patrões. É aquela relação social em uma sociedade capitalista organizada, que o trabalhador tem sua função e que essa função vai gerar 2 fins importantes. O lucro para o patrão e vai gerar também o seu próprio salário. Daí a nossa construção sobre as tipologias de ação social. Falaremos agora das tipologias de dominação. A dominação legal, a carismática e a tradicional. Certo? Falar primeiramente da dominação carismática. Falar da dominação de tipologia carismática, eu lembro da figura de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Lula, que ao chegar em Brasília, naquele 1º de janeiro de 2003, e tomar posse ali, muita gente se interrogou como seria a construção da sua política, da sua orientação partidária, da sua organização e articulação para trazer políticos tradicionais, conservadores, liberais, radicais, seja lá como forem. E ele costurou direitinho pelo seu carisma, pela confiança que tinham na figura do Lula. Primeiramente, na sociedade, ele teve apoio dos mais pobres, ele teve apoio de uma classe média e ele teve apoio da elite. Então, a maioria da população estava ao lado dele. Do ponto de vista político, ele trouxe conservadores tradicionais, ele trouxe radicais liberais, ele trouxe pessoas que ninguém imaginava para estar ao seu lado, que criticaram na construção histórica, mas o que queriam era estar perto de Lula, porque ao lado de Lula, ou de uma fotografia de Lula, você poderia ser eleito ou reeleito para qualquer cargo.
Então, os políticos tradicionais, ou os políticos novos, os políticos modernos, fizeram uma construção junto com o Lula. E Lula tinha cerca de 80% do Congresso ao seu lado. Por isso que ele fez um governo tranquilo, um governo organizado, certo? Então, esse carisma do Lula, de estar ao lado do povo, de ser fiel com a classe média e as elites, de ser fiel aos planos e projetos políticos para a maioria dos partidos que estavam ao seu lado, construiu essa identidade de carisma. E esse carisma fez com que o Lula tornasse um grande governante de respeito a nível internacional. Correto? Outro ponto que nós vamos aqui falar, a segunda característica dessa tipologia de ação de dominação, nós vamos falar aqui da legítima. Se nós estamos falando da legítima e legal, nós estamos falando aqui das leis. As leis que são construídas a partir de um arcabouço jurídico, todavia feita pelo legislativo. E esse legislativo, ele está sentindo o que a população está desejando. Ele busca o que a população está precisando para assim fazer análise e construir essa lei. Então a lei é um tipo de dominação legítima legal. Tudo bem? Por último ponto, nós vamos falar da tipologia de dominação tradicional. Como assim, Jussi? Aquilo que se dá através do respeito, de uma tradição, de uma oralidade, aquilo que nós já chamamos de direito consuetudinário. Não está escrito, mas ele é transmitido pela tradição, através da palavra, através do respeito. Então essa dominação tradicional, eu gosto desse exemplo, o exemplo do direito consuetudinário. E o que vem ser isso, esse direito consuetudinário? Seria justamente aquilo que os mais velhos nos legaram, aquilo que está legado pelos mais velhos que a gente continua fazendo, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. É algo que está posto pela tradição. E nós, enquanto seres humanos viventes nessa sociedade, nós temos que respeitar. Essa ação de dominação, gente, ela é muito parecida com o pensamento da construção do Durkheimiana. Ela se aproxima do positivismo. Então você tem aí uma construção em que o ser humano é centro, em que ele é um ator social nesse teatro social que existe, apresentado por Weber. Só que temos aí uma aproximação a respeito das tradições, é ao respeito das instituições, não deixamos isso solto. Todavia, para Max Weber, o centro da sociologia é o ser humano. Aqui encerra essa videoaula, nos deixa um forte abraço e até a vitória.